Boa noite a todas e a todos. Hoje o nosso tema, o título é Imitação do Evangelho. Pode parecer estranho esse título para vocês, mas é porque quando Kardec escreveu a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 15 de abril, hoje, né? 15 de abril de 1864, a primeira edição saiu intitulada como Imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? E depois ele veio substituir para Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente hoje em dia ainda pensa que o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho diferente. Seria um quinto evangelho, né? E não é. Antigamente se dizia assim, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Mateus, né? Segundo São Lucas, segundo São João. O que Kardec quis dizer ali é que, segundo o Espiritismo, é como que os espíritos leem o Evangelho. E ele traz, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, diversas passagens, todas elas retiradas desses quatro evangelistas, que são os quatro aceitos, né? Os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Ele utilizou, inclusive, na época, a tradução de um francês, Sacy, que era a tradução mais utilizada na França, porque ele traduziu direto dos originais para o francês, porque tinham outras traduções que passavam primeiro pela Vulgata Latina para depois traduzir para a língua de cada um dos países. E por que nós estamos dizendo 160 anos, já que nós estamos em 2023, de 1874 para 2023 são 159 anos. É porque são 160 anos da elaboração do livro. O livro foi lançado em 64, mas ele foi elaborado em 2023. E foi justamente em 1863, né? E aí, lendo o livro Obras Póstumas, ele traz alguns fatos muito curiosos sobre a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque até então, o que já tinha sido lançado? O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Se nós bem analisarmos o Livro do Espírito, Kardec divide em 4 partes. A terceira parte, ou o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que ele chama o Livro das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo é justamente um desdobramento deste livro. Porque lá nessa parte terceira, os espíritos responderam uma série de perguntas que foram feitas e que remetem a situações do Evangelho. Foi aí que Kardec, então, inspirado pelos espíritos, né, resolveu partir para esse terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os trechos que eu vou trazer aqui nos slides, apesar de não estar escrito em cada um dos slides, mas eles foram extraídos do livro Obras Póstumas, que é um livro que só foi editado e publicado após o desencarne de Allan Kardec, que ele editou e lançou, além de alguns outros, mas nesses 5 básicos, né, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Mas depois que ele desencarnou, alguns amigos e companheiros da Sociedade Espírita de Paris encontraram, então, diversos escritos dele. Talvez fossem compor um novo livro, talvez ele não quisesse divulgar,
Mas eles reuniram vários desses escritos e eles, então, publicaram um livro chamado Obras Póstumas. Então, o que está lá nesse livro foi escrito por Kardec, mas não foi ele quem publicou. Uma moça aqui que está participando do nosso momento de Kardec. Então, vamos lá. Vamos nos transportar para o ano de 1873, numa cidade da França chamada Ségur. É assim que se pronuncia, Deca? 9 de agosto de 1863. O médium é um senhor ele não diz o nome. Kardec pergunta, que naquela época as reuniões eram feitas assim, né? Eram reuniões de evocação e de perguntas e respostas. Então, Kardec ou outros assistentes perguntavam e os médiuns respondiam normalmente através de psicografia. Não era tão comum como é hoje a psicofonia. Kardec, então, pergunta para ele assim: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Nota que ele coloca nos manuscritos dele, né? Ele escrevendo, né? Eu, Kardec, né? A ninguém dera ciência do assunto do livro em que eu estava trabalhando. Ou seja, ele começou a escrever sem dizer nada para ninguém. Conservar ali de tal modo em segredo o título deste novo livro que o editor, senhor Didier, só conheceu o título no momento da impressão. Tamanho foi esse sigilo que ele fez, né? Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. O que ele está dizendo aqui? Eu fiz uma pergunta para um médium que não tinha a menor ideia do livro que eu estava escrevendo. A pergunta foi: o que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Este médium, senhor A ou da, né? Não tinha a menor ideia. Nem ele, nem ninguém. Nem para o editor Kardec falou. E aí vem a resposta do espírito que se comunicou por psicografia, né? E diz assim: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Nós estávamos comentando há pouco no grupo O Principiante Espírita, este sentido prático do Espiritismo. E principalmente este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec ele normalmente traz alguns trechos dos evangelistas, depois ele faz comentário e depois ele coloca algumas comunicações de espíritos. Mas nos comentários de Kardec e nas comunicações dos espíritos, eles trazem o evangelho para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Porque não adianta de nada saber de cor e salteado todos os evangelhos e na prática nós não aplicarmos. E muitas vezes não se aplica por uma dificuldade de entendimento, né? Tem um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a estranha moral, que são coisas que eu vim trazer a espada ao mundo, né? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, ou odiar pai e mãe. As pessoas ficam lendo aquilo e dizem: mas como é que pode? O Cristo sempre falou de paz e de repente fala uma coisa dessa. E Kardec vem esclarecer num capítulo específico em que ele escreve a estranha moral. Bom, aí o Espírito continua: fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Continua. A dúvida tem que ser destruída, né? A terra
e suas populações civilizadas estão prontas, ou seja, é chegado o momento. A humanidade já tem uma maturidade moral e principalmente intelectual para poder entender muitas coisas que o Cristo trouxe em forma de parábolas. E ele próprio falou: muito mais tenho para vos dizer. Mas neste momento, não adianta, né? Então, já de há muito, os seus amigos de além-túmulo as arrodearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Vamos lembrar que Kardec está ali em plena França, ali o berço do positivismo, né? E numa época em que a humanidade estava ali recém-saída dos 1000 anos de trevas que nós vivemos na Idade Média. A população estava no outro extremo do pêndulo. Saíram de uma fé cega para um materialismo em que não se acreditava em absolutamente nada que não fosse palpável. Naquela época dizia-se que na França Deus estava morto. Então é nessa época que Kardec vem elaborar, codificar essa doutrina dos espíritos. E aí ele diz assim: acaba a tua obra, ou seja, ele não tinha concluído ainda, né? Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. Quem é o guia de todos nós na Terra? O nosso Mestre Altíssimo, né? Conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Eu fico pensando, viu, naquela época, ele recebendo uma comunicação dessa. Aí ele faz uma pergunta assim: e o que dirá o clero? Porque a essa altura ele já estava sabendo, ou seja, o Espírito já tinha dado provas para ele de que sabia o que ele estava escrevendo, né? O médium não sabia de nada, e quem estava lá assistindo também provavelmente não estava entendendo nada, né? E fala: e o que dirá o clero? E o Espírito responde assim: o clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele, o clero, baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais, quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de um livro dos Espíritos. Porque quando foi publicado o livro dos Espíritos, o clero se manifestou e os autos de fé, livros queimados, né? Era proibido, era uma heresia, enfim. Então ele diz assim: o clero se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar, já que é uma filosofia espiritualista, né? Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar, porque realmente atacava de frente a questão das penas eternas, do céu, do inferno e do limbo, objeto de dominação. E ele continua: o anátema secreto se tornará oficial, e os espíritas serão repelidos como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres, né, de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Olha nós aqui, com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O quanto que esse livro transforma vidas. Aproxima-se a hora, continua o Espírito, em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é.
mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Àquela época, as outras tradições cristãs deturpavam completamente o ensino do Cristo. Completamente não, mas deturpavam em muito o ensino do Cristo para efeitos dominatórios. Ao te escolherem, olha o que ele diz aqui, ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então, Kardec não caiu de paraquedas, gente. Um espírito muito, muito bem preparado, né? De outras encarnações anteriores, na defesa do Evangelho, na compreensão do Evangelho, na disseminação do verdadeiro Evangelho. Ian Hus, né? Uma das suas encarnações, ele morreu por causa do Evangelho. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que fosse feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Gente, Kardec já tinha passado por poucas e boas. Nós estamos falando de 6 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. O que esse homem suportou, vocês não têm ideia. Então, até agora tu fosse feliz. Agora é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre. O Espírito dirige para ele. Sim, caro mestre. Né? Prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Então, não foi por falta de aviso que Kardec continuou. Aqui foi bem alto e claro o aviso. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. Era uma via de mão dupla, né? Kardec tinha plena confiança nos espíritos que o assistiam. Tenho fé em ti como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Que responsabilidade. Que peso, né, Alma? Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a alma, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Eu espero conseguir concluir a palestra. Dá-se um salto no tempo. Paris, 14 de setembro de 1873. Kardec anota, isso estava nas anotações dele, né? Kardec diz assim: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro em Saint-Adresse. Os espíritos pediram que ele saísse de Paris, gente. Vai para um retiro. Saint-Adresse fica já no litoral, mais ao norte, ao noroeste da França. Eles tinham uma casa lá e ele foi para esse retiro. Amélie, a esposa, foi inicialmente, mas depois ela voltou para Paris. Ele ficou sozinho. Os espíritos queriam ele sozinho. E aí ele pediu
que um médium desse uma comunicação e que mandasse para ele. Não disse o assunto, não disse nada. Aí chega a comunicação por carta para ele. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Como Kardec absorvia, né, recebia aquelas inspirações. Nossa ação, diz o Espírito, nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra. Mas assim, não vou falar aqui, você já sabe que eu sei da sua obra, nós que estamos esperando, né? Plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina? Por isso que eles retiraram Kardec de Paris. Porque lá eram milhares de cartas que chegavam para ele. Ele tinha que dar atenção a muitas coisas. E os espíritos precisavam que ele se desligasse de tudo isso, porque essa obra é de suma importância. Então, por isso que nós queríamos ter-te sob as mãos, livre de outras preocupações. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo, olha o que o Espírito diz a ele, tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas, aplicações práticas, né? A bem da sociedade. Com essa obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento, olha o que ele chama o Evangelho segundo o Espiritismo, o monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou, através das comunicações, né, das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Vejam, as hostilidades foram favoráveis à causa, porque mantinham o assunto em alta, né? Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão as fileiras dos adversários. Eu, quando estava pensando em como abordar este tema, eu pensei realmente em falar sobre ele, mas são tantas informações, com tantos detalhes que tem aqui, que disse, eu não tenho o direito de nem incluir, nem excluir qualquer palavra que seja do que está escrito. Isso aqui foi o que efetivamente aconteceu lá, né? E aí ele diz assim, o Espírito, né? Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Eu fico pensando, quem é essa dupla que deve ter estado com o Cristo desde a época em que ele esteve encarnado conosco? E que juntos juraram a este Espírito que te ama e a quem venero, né? Juraram consagrar as forças
e todas as existências até que ela acertasse concluir. Nesse livro Obras Próximas, tem comunicação que Kardec recebeu, dizendo que ele não conseguiria, nessa encarnação, concluir, que ele teria que reencarnar. E ele próprio até faz uma certa predição, né? Início do século XX. Saúde. E aí Kardec escreve uma observação, junto com a comunicação, né? Ele diz assim: o plano da obra, de fato, fora completamente modificado. O médium que deu essa comunicação não podia saber disso. Como é que o médium ia saber que a obra foi toda modificada? Kardec pediu uma comunicação. Manda a comunicação para mim. Que assunto? Não sei. Pode escolher. E olha a comunicação que veio para ele. Como é que o médium ia saber que o plano da obra foi todo modificado? Né? Pois que ele estava em Paris e ele, em Santo André. Allan Kardec em Santo André. Tampouco podia saber que o Espírito de verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia e outros. Então, são informações que estavam ocultas e que chegaram através do médium. É prova incontestável, né? Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. É para você não ter dúvida, entendeu? Que nós estamos aqui. E aí, a última parte que eu trago, tá com horário, que também ele liga essas duas comunicações, que ele chama de um caso de segunda vista, né? Uma clarividência, né? Fenômeno de clarividência, que se deu em Paris também, a 20 de outubro de 1883. Ele ainda estava lá em San Andrés. A senhorita vê, você vê que ele evita dar nomes, né? Para quê? Para que os egos não se exaltem, para não expor ninguém e para que ninguém fique orgulhoso de ter participado, né? A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Nós já vimos outros médiuns com essa capacidade, né? Uma vez em Paris, aonde ela veio passar alguns dias, ela deliberou visitar-me, ou seja, ela foi visitar Allan Kardec. Não tinha o WhatsApp de dizer, você está em casa? Não, eu estou em Santo André. Na rua Santanha, tendo encontrado a minha esposa, a Meli, né? Vez que, desde meu retorno de San Andrés, me havia eu retirado para Segur, a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar minha obra sobre o Evangelho. Bom, nosso encontro foi impossível, ou seja, o encontro da senhora V com ele, né? Em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas durante a conversa com minha esposa, né, a Meli então disse para ela assim: uma vez que não podereis avistar-vos, ou seja, uma vez que você não vai estar com meu marido, porque ele não está aqui, o que ele muito lamentará, não poderias transportar-vos em espírito até onde ele se encontra e vê-lo? Que maravilha, hein, velho? Ela tinha essa possibilidade, essa capacidade, né? Não um teletransporte total, mas, né, não é em bases naturais, né? Aí, por um instante, a senhorita se recolheu e disse assim: sim, vejo. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo à janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam uma boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram.
Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferência. Aí ela pergunta, né? Acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Aí a médium responde assim: um momento. Veja um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me, ou seja, mostrou para ela que estava lá desdobrada vendo, né? Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio Evangelho. Ninguém sabia de nada, gente. Nem a Melissa sabia. Ninguém sabia de nada. Aí Kardec faz uma observação, porque era nos escritos dele. Com efeito, trabalhava em meu livro sobre os evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. O senhor disse sobre na data da publicação. A senhorita V não poderia conhecê-lo. Quanto à minha esposa, ignorava ela se naquele momento eu me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. Ela nunca esteve presente, que não fosse desdobrada, no local que ela descreveu exatamente como ele é nos detalhes. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com o jardim. Minha esposa ignorava, estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia, com muito maior probabilidade, supor-me no escritório. Então, ele estava num local que não seria o mais lógico, já que ele estava escrevendo, estava no salão, né? Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita Veia tudo presenciava. Imagine, gente, ó, já tinham decorrido 6 anos do Livro dos Espíritos. Kardec não teria por que desconfiar de absolutamente nada, tantas as provas. Mas o espírito dele, de querer demonstrar, entendeu? Então, 6 anos depois ele fala, né? Uma prova de que ela esteve lá, a tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensa e as minhas atividades. Ele assina lá, Allan Kardec. Então, gente, daí nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo, como tem escrito na sua primeira página, contendo a explicação das máximas morais do Cristo. Kardec não se ocupou com todos aqueles outros aspectos, tudo que está escrito nos evangelhos, que é objeto de discussão, de dogmas, etc. Não. Explicação das máximas morais do Cristo. Mas não só isso. A sua concordância com o Espiritismo, nós falávamos disso hoje mais cedo no Livro dos Espíritos, no grupo, que é muito bom a gente ler o Livro dos Espíritos e correlacionar ele com o que o Cristo falou, está escrito nos Evangelhos, né? E a sua aplicação às diversas situações da vida. E aí, Kardec escolheu essa frase também para colocar na primeira página. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é uma fé inabalável. Eu vou ter que ir um pouco rápido, porque já são quase 6 minutos. E ele dá uma explicação na Revista Espírita de novembro de 1865, que a primeira edição foi completamente recendida. Tinha menos capítulos, inclusive, né? Então, além de algumas adições, a principal modificação, e aí Kardec é mestre, né? E obviamente contou também com toda a ciência dos espíritos, uma classificação mais metódica, mais clara, mais cômoda das matérias,
tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. Então, ele não segue no Evangelho segundo o Espiritismo qualquer ordem dos evangelistas, nenhuma ordem cronológica. Ele agrupa as passagens, olha que sabedoria, né? Ele agrupa as passagens de acordo com o assunto que ele quer abordar. No prefácio vem uma comunicação do Espírito de verdade, que diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos ao céu. Foi a invasão organizada que Conan Doyle escreve no seu livro História do Espiritualismo. Ali, meados do século XIX, foi dada uma ordem. Agora, as portas estão abertas. A gente precisa, a humanidade já tem maturidade para perceber, entender e se relacionar com o plano espiritual. E vou passar, por causa do tempo. Ele coloca uma nota, né, depois dessa mensagem, dizendo que essa mensagem foi colocada aqui porque ela resume, ao mesmo tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. E aí vem, só para dar uma visão geral da obra. Tá? Primeiro, ele coloca, nos 4 primeiros capítulos, ele faz como um alicerce, já que ele fala que é um monumento, né? Então, ele faz um alicerce. Qual é esse alicerce? Primeiro, no centro, ele coloca o seguinte: não vim destruir a lei. E nos traz a noção da lei divina e natural, eterna, imutável, soberana, soberanamente justa e boa, que rege, não é a Terra, rege o universo inteiro. Então, uma coisa que nós espíritas precisamos fazer é deixar de pensar tanto em terra a terra. Ok, nós precisamos ficar com os pés no chão e agir aqui. Mas nós precisamos pensar sobre um outro ponto de vista. Nesse primeiro capítulo tem um ponto de vista. Porque um ponto de vista é uma vista de um ponto. Se nós nos enxergarmos deste ponto aqui, que é o ponto encarnado que nós estamos, nós veremos uma coisa. Mas se nós nos enxergarmos encarnados, mas do ponto de vista de que nós somos espíritos imortais e que a nossa condição natural não é encarnada, e sim desencarnada, tudo muda, gente. Tudo muda. E aí, em volta deste não vim destruir a lei, ele coloca 3 pilares, que são 3 pilares que o Espiritismo traz com clareza. Primeiro, o meu reino não é deste mundo, exatamente isso que eu acabei de dizer. Este mundo material aqui não é a nossa condição natural. Aqui nós estamos de passagem. Todo mundo vai desencarnar, claro. Assim como já o fizemos diversas vezes. Aí é que nós voltaremos para a nossa pátria original. Segundo pilar, há muitas moradas na casa de meu pai. E aí a gente pode pensar em moradas do ponto de vista psíquico, espiritual, mas mesmo na pluralidade dos mundos habitados, que é uma das coisas que o Espiritismo traz. E o terceiro pilar, que também sem ele a gente deixa de entender um monte de coisa que foi dito por Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui ele trata da questão da reencarnação. Então, feito esse alicerce, ele parte para uma base. E qual é a base que ele faz? Bom, se vocês conseguirem entender bem esse alicerce, bem-aventurados sois os aflitos. Porque estar aflito sem entender o porquê das aflições, muitas vezes não fica bem-aventurado, fica bem atrapalhado. Né? Então, bem-aventurado os aflitos, ele traz também o capítulo 6 do Cristo Consolador, e aí ele vem explicando, bem-aventurado os pobres de espíritos. Primeiro degrau da evolução, humildade. Sem ela não vai entender as outras coisas. E depois,
Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma escadinha, gente. Mas é uma escadinha que deve ser percorrida ou subida, né? Primeiro tem que passar pelo alicerce, senão a gente entende errado. E vai ter que voltar para a base. Aí ele vem, sobre essa base, ele traz uma construção. Agora que vocês já entenderam as bem-aventuranças, agora vamos lá. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ou seja, o bem é feito sem intenções de recompensa. É o bem, pelo amor que nós temos. Né? Honra o vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Eu queria ter tempo para discorrer sobre um pouco desse, mas não dá. Né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não dá para atender os dois senhores. E este capítulo, que para mim é o auge, é o sede perfeito. É aqui onde está o homem de bem. O Espiritismo não é uma doutrina proselitista, ou seja, que quer fazer prosélitos, quer ver a casa cheia, como um bocado de gente quer transformar o mundo inteiro em espírita. Não. Quando a gente diz que o Espiritismo é o Consolador prometido, não é uma coisa de, é o Espiritismo. Não, é porque a mensagem e a consciência que o Espiritismo traz, e que pode estar em qualquer outra religião, em qualquer outra filosofia, mas essa consciência do ser humano de bem, ela é a mensagem consoladora. Então, o Espiritismo quer fazer espírita? Não. O Espiritismo gostaria que nós nos transformássemos em pessoas de bem. E o que é pessoa de bem? Pega o Evangelho do Espiritismo, vai lá no capítulo 12 e começa a ler. Não se preocupe se você parar na primeira frase e disser assim, poxa, já começa assim? Já começa assim. É para incentivar, né? E aí vem o complemento, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, a fé transporta montanhas. Cada capítulo desse tem uma riqueza, gente. Que é algo assim, isso aqui é uma bênção, realmente, né? Os trabalhadores da última hora, como nós passamos a entender a questão dos trabalhadores da última hora, com as chaves de entendimento que os Espíritos trazem, né? Haverá falsos espíritos, falsos profetas. Não separei o que Deus juntou, que todo mundo fica pensando que é a questão da indissolubilidade do casamento. Olha, Gil não me deu placa de 5 minutos, viu? Estranha moral, falamos sobre ele. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, cai e acharei. Tem que buscar para achar. Dai gratuitamente. Aqui fala sobre a mediunidade, dai gratuitamente recebeis, mas não só a mediunidade, qualquer outro dom receber. Pedi e obtereis. E aí ele fecha com a coletânea de preces espíritas. Por quê? Porque dizem que a gente entende um povo ou uma civilização através das preces que eles fazem. Porque nas suas preces estão os seus anseios, as suas ideias. Né? Ele traz uma coletânea de preces espíritas. Vale a pena ler cada página, cada sentença, cada letra, porque realmente é digna de uma obra que foi presidida pelo Cristo. Então, obrigado, Kardec. 15 de abril de 1864. Ano que vem, não vai cair no sábado, né? Porque esse ano caiu no sábado, mas a gente fica no compromisso de, pertinho dessa data, Gil, que era para ele essa palestra, que ele não pôde fazer, enfim, foi, né? Porque estava adoentado, mas o ano que vem a mãe já está escalada, seu nome é dele. Vai encarnar. Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado pelos ouvidos. Obrigado, Kardec, né, principalmente, e aos bons espíritos e ao nosso mestre Jesus.